Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o novo tema do canal Família na Plenitude. O tema de hoje está na tela. A casa do Pai não é depois da morte. Vamos repetir o tema? A casa do Pai não é depois da morte. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar mais um pouquinho no conhecimento das Escrituras. Agradecemos a participação de todos que estão aí no chat agora. Hoje, domingo, dia 5 de novembro, às 19 horas em ponto, estamos iniciando agora com vocês. Sejam bem-vindos a este canal aqui. Agradecemos a participação de vocês em todos os momentos que temos nos apresentados. Vamos solicitar agora a todos aqueles que ainda não são inscritos no canal que façam a sua inscrição abaixo agora aí, ó. Toque em inscreva-se. Inscreva-se, ative o sininho. Na opção todas, para receber todas as notificações. Comente, compartilhe e mande esta mensagem para os seus contatos, seus amigos aí, que é muito importante esse conhecimento. Também gostaríamos de anunciar aqui que temos grupos de WhatsApp nas capitais de cada estado. Quem desejar fazer parte, me solicite que eu te incluo no grupo da sua capital, aí do seu estado. Quase todos os estados brasileiros, nós temos grupos de WhatsApp. E se desejar receber também as notificações, é só me solicitar. O contato está aí, é só tocar na descrição do vídeo de hoje, que vocês vão encontrar ali o contato do meu celular, ali o número do WhatsApp, e você vai me solicitar tanto para entrar nos grupos, como também para receber as notificações. Eu explico depois, tá bom? Então o tema de hoje, meus irmãos, é esse aí. A casa do Pai não é depois da morte. Então o que temos ouvido, né, de uma forma geral na religião, é que as pessoas esperam viver aqui na Terra, neste mundo, e depois que morrerem, eles dizem, nós vamos para a casa do Pai, nós vamos agora para o céu, como se diz, né? Porque é o que nós temos ouvido e o que nós também pensávamos. Então o tema de hoje é esse aí, a casa do Pai não é depois da morte. Podemos dizer também, a casa do Pai não foi depois da morte dos apóstolos. Eles estavam vivendo na casa do Pai, no tempo dos apóstolos. Vamos entender esse tema aqui hoje. O tema está na tela, então vamos iniciar. Agradecemos mais uma vez aí a participação de vocês no chat. Pode comentar, pode perguntar. Se desejar fazer uma pergunta no meu contato também, vai por WhatsApp aí e vocês poderão aí conversar conosco aí, tá bom? Então vamos agora começar apresentando a seguinte questão. Quando você lê o capítulo 14, né, de João, versículos 2 a 4, João 14, 2 a 4, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Livro de João, aí 14, versículos 2 a 4, que acabamos de ler. Então, meus irmãos, quando você, meu irmão, lê esse texto, o que entende? O que você entende quando você lê esse texto? Que ele iria preparar lugar. O que você entende aí desse texto? A casa do Pai. Quando você lê o texto, o que você entende? Que essa casa do Pai, ele estava falando que seria algo, né, para depois da morte? É isso que você entende? Quando ele diz que iria preparar lugar, será que ele estava se referindo a depois que as pessoas vivessem aqui na Terra e deixassem esse plano terreno? Será que ele estava falando de algo que iria ocorrer à casa do Pai
depois da morte? É assim que você entende? Ou ele estava falando da condição, né, da nova aliança? O que você acha? A casa do Pai seria a condição da nova aliança, né, do ministério do Espírito, ou a casa do Pai seria depois que as pessoas morressem? O que você acha? Então, sobre esse tema, o que nós temos ouvido, né, no meio religioso, principalmente o evangélico, é que as pessoas que participam como membros dessas denominações evangélicas, elas dizem que estão vivendo aqui, se preparando para entrarem na casa do Pai. É assim também eu pensava. Que acreditam que somente poderão chegar depois que partirem desse plano terreno. Se vê, na verdade, minha gente, que tal pensamento foge à verdade que foi apresentada nas palavras do Machia, de Cristo, do ungido, e também dos apóstolos. Vamos ler aqui capítulo 10, versículos 19 a 23, para a gente avançar um pouquinho mais e entender isso aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Yahushua, pelo sangue de Cristo, né? Pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa do Pai, o eterno Criador, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 20. Então acabamos de ler esse texto para a gente continuar aqui o entendimento desse tema de hoje. Então, minha gente, observe que o versículo 19, que acabamos de ler, indica que eles já poderiam entrar na casa do Pai. Na verdade, usufruir do Santíssimo Lugar, que na realidade era essa casa do Pai, depois da cruz. Não era mais o sacerdócio levítico, não era mais o velho pacto. Então observe que no versículo 23 diz o seguinte, porque fiel é aquele que fez a promessa. Você percebeu que nós lemos isso? Assim, então, nós perguntamos onde foi dita tal promessa, onde que foi dita essa promessa. Então podemos repetir o texto, né? Lendo em João capítulo 1, versículo 4, para saber onde foi dita a promessa que foi feita. Olha só a promessa, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. João 14, 2 a 4. Então, gente, a casa do Pai, na realidade, foi o reinado do Machia, o reinado de Cristo. Machia, ou seja, o Cristo que se cumpriu no primeiro século. Então ali, os 1000 anos depois ali da primeira ressurreição. Essa era a casa do Pai. Uma nova criatura em Cristo, não mais em servidão da lei. Quando o corpo do pecado foi desfeito no madeiro, quando o corpo do pecado foi desfeito no madeiro, porque o corpo do pecado era a condição do Filho do Eterno debaixo da lei, e quando esse corpo do pecado foi desfeito, os filhos passaram a estar onde? Na casa do Pai, ou seja, em Cristo. Então assim diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vamos ler. Assim que se alguém está em Cristo,
não estava na casa do Pai? Assim que se alguém está em Cristo, isso depois da cruz. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha aí, se não é a casa do Pai. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Aqui eles já estavam na casa do Pai, ou seja, o sacerdócio de Cristo. Está dando para acompanhar? Está dando para entender? Eu acredito que sim. Então, meu irmão, minha gente, observe que a casa do Pai era o fato de a congregação estar lá no primeiro século em Cristo. Isso era a casa do Pai. Não se trata do que se pensa que a casa do Pai iria se cumprir em cada filho do Eterno, em cada momento que cada um iria deixando a vida terrena. Não é isso, correto? Então basta lembrar que ele mesmo disse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, não era a casa do Pai, não era o sacerdócio dele, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3. Eu acredito que vocês já estão acompanhando aí o entendimento desse tema de hoje. Para onde, então, ele os iria levar? Para onde? Será que ele estava ali dizendo que todos iriam deixar de viver na terra, no plano terreno? Será que era isso que ele estava falando? Eu acredito que não. Eu acredito que vocês já entenderam isso. Nós pensávamos assim quando nós fazíamos parte das denominações evangélicas. Então, na realidade, eles iriam ser transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado. Como diz aí o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Correto? Então também, como diz aqui também na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Então, continuando aqui, vamos dizer, eles mesmos eram a casa do Pai, o sacerdócio real, o corpo de Cristo, o corpo do Mashiach, que era, na verdade, a congregação, não mais o corpo do pecado, como diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o quê? Vós sois o corpo de Cristo. Não seria a casa do Pai essa condição de ser o corpo de Cristo? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Correto? Então vamos lá, vamos continuar aí o tema? Vocês estão conseguindo entender o tema de hoje, essa mensagem? Então lembra que ele disse, vamos lembrar que ele disse o seguinte: vos levarei para mim mesmo. Vocês se lembram disso? Que ele falou? Vos levarei para mim mesmo? Os levar para ele mesmo, para si mesmo, foi se tornar ali o corpo, o seu próprio corpo. Como se diz, como nós dizemos, o corpo de Cristo. E se diz aí hoje a igreja. E nós dizemos, na realidade, era a congregação. Então, quando eles estavam antes debaixo da lei, eles ainda não eram o corpo do Mashiach, ou o corpo de Cristo, mas eles eram o quê? O corpo do pecado. Então é por isso que o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 6 a 11, diz o seguinte: sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele,
para que o corpo do pecado fosse desfeito. Acompanhou? A fim de que não sirvamos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Machia, se já morremos com Cristo, como diz na Bíblia, cremos que também com ele viveremos, sabendo que tendo Machia ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu, para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Ialro, ou vive, como diz, para o eterno Criador. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para o eterno, em Yahushua ungido, ou seja, em Cristo. Romanos 6, 11. Então, continuando aqui, nós temos que dizer, a promessa de Yahushua, que na Bíblia está escrito Cristo, se cumpriu aí, enquanto ali o corpo do pecado foi desfeito, né, no madeiro. Eles chegaram na casa do Pai, que era, na verdade, o corpo do Machia, como se diz, o corpo de Cristo na Bíblia. Correto? Ou, nós dizemos, a congregação. Ali era a congregação que se chama, nessas Bíblias que temos hoje, igreja. Era ali a casa do Pai, ou não era? Mas a casa do Pai, ela estava, né, lá no primeiro século, e não em nosso tempo. Uma vez que a casa do Pai era o sacerdócio de Cristo, para onde nunca nós aqui fomos levados. Nós não precisamos ter sido conduzidos ao sacerdócio de Cristo, ou sacerdócio do Machia. Eu sei, minha gente, que essa nossa palavra de hoje não é aceita. Não é aceita essa mensagem, pois muitos dizem hoje que nós estamos vivendo o Evangelho, não é verdade? Muitos dizem, nas denominações evangélicas e também católicas, que nós estamos, em nosso tempo, vivendo o Evangelho. Ou seja, eles dizem, nós estamos na nova aliança, não é assim que nós temos ouvido? E eles dizem, estamos em Cristo hoje. Agora, o que eu tenho a dizer a vocês que pensam assim, se quiser pensar assim, pense. Mas isso não condiz com a Bíblia e o Evangelho. O Evangelho era boa nova de salvação. Salvação de quê? Boa nova de salvação dos pecados, que a boa nova foi anunciada lá, no tempo de Cristo, nos dias de sua carne também, e também nos dias dos apóstolos. Então, a boa nova era boa nova de quê? Era boa nova de salvação. Mas salvação de quê? A boa nova de salvação dos pecados e da separação dos gentios também. Nada a ver conosco aqui, uma vez que nós nunca fomos judeus e muito menos nós fomos, em algum tempo, gentios. E nunca precisamos, em algum momento, de nenhum tipo de salvação, embora se diga isso aí nas igrejas, não é verdade? Então, hoje, em nosso tempo, somente estamos lendo essas nossas Bíblias que temos em nossas casas e entendendo o que foi feito por eles. A congregação, tá? A congregação, que se diz igreja, situada lá no primeiro século, até o ano 70. Então, meus irmãos, assim, mesmo a promessa ela tendo sido feita aos discípulos antes da cruz, que eram os israelitas, depois que o sangue do Machia foi derramado no madeiro pelos judeus, os gentios depois foram também enxertados, como diz o texto de Romanos, capítulo 11, versículos 13 a 24, que diz: Dirijo-me especialmente a vocês, gentios. E uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois, se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com o Eterno, a aceitação será ainda mais maravilhosa.
será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial do Eterno. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo, e não ao contrário. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois, se o Eterno não poupou os ramos naturais, também não poupará a vocês. Observem como o Eterno é, ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas, se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois o Eterno tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se o Eterno se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Romanos 11, 13 a 24, aí um texto muito bonito, muito importante sobre a questão dos judeus e a questão dos gentios que foram enxertados na boa oliveira e também tiveram acesso ao Pai por Cristo. Romanos capítulo 11, 13 a 24. Então, gente, é preciso que saibamos que todas essas palavras e expressões, como, por exemplo, casa do Pai, corpo de Cristo, boa oliveira, sacerdócio de Cristo, nação santa, são figuras de linguagem da condição dos filhos, tanto dentre ali os judeus, como dentre os gentios, que não eram mais de sujeição em relação à lei, em relação aos judeus, e de separação das alianças, que era ali a condição dos gentios. Ok? Então, pessoal, depois do madeiro, eles estavam na casa do Pai. A casa do Pai não é aí o que muitos hoje pensam, né? Que será ainda a nossa condição em nosso tempo depois que deixarmos a nossa vida humana na terra. Não. A casa do Pai era o quê? A condição dos filhos do Eterno em Cristo. Como ele disse que o quê? Os levaria para ele mesmo. E não era o fato de deixarem de viver como seres humanos na terra. Correto? Eles mesmos passaram a ser o santuário do Eterno. Como diz o texto aí de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que vós sois santuário do Eterno? Vamos ler de novo. Não sabeis vós que sois santuário do Eterno e que o Espírito do Eterno habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Então, observe que esse santuário se tratou do cumprimento da promessa da casa do Pai, uma condição espiritual para onde eles seriam levados para ele mesmo.
como disse ali o Messias de Israel, né? Em João capítulo 14, versículos 2 a 3, que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 2 a 4. Eu acredito que vocês já tenham entendido aí esse texto aí. Então, minha gente, veja, a casa do Pai não foi o cumprimento depois da morte, mas cumprimento ali enquanto os discípulos ainda viviam depois da ascensão do ungido. Então, pessoal, a casa do Pai não se tratou e nem se trata de uma condição pós-morte, mas uma condição que os discípulos, a congregação, permaneceu em vida até o último dia. Ok? O tema de hoje é esse aí: a casa do Pai não é depois da morte. Mas quanto ao que eu também pensava, acredito que vocês também pensavam, quanto ao que nós pensávamos, que quando ali o mestre ungido, ele falou para os seus discípulos que ele estava preparando o lugar para eles, que aquela palavra se referia a nós, não é verdade. Aquela palavra não se referia a nós. Aquelas palavras não se referiam a nós, mas se referia aos seus discípulos que estavam ali debaixo da lei e seriam levados para a condição de casa do Pai. Então, tudo que a religião faz em nosso tempo é enganar as pessoas. Essa é a verdade. Apresentando, então, uma falsa esperança de coisas que eram promessas para quem viveu antes do madeiro, antes da cruz. Correto? Mas alguns de vocês, alguém poderia questionar que realmente quando nós morremos aqui em nosso tempo, nós vamos para a casa do Pai. Não é isso? Nós então podemos dizer que se você quiser dizer, se você quiser pensar assim, pense, pode pensar assim. Mas não se trata disso, ali o que o mestre ungido tratava nos textos, ali no texto de João, capítulo 14, 1 a 6. Então, como observamos isso? Como que nós podemos observar isso? Observamos isso quando ele diz: vos levarei para mim mesmo. Quando ele falou vos levarei para mim mesmo, ele não estava se referindo a nós, mas estava se referindo aos seus discípulos, correto? Os levar para ele mesmo se tratou de ter sido levado para Cristo, para a condição ali, para ser a congregação. Ainda antes de terminar ali o seu reinado que ocorreu lá no primeiro século até o ano 70, onde todo o poder, na verdade, havia sido dado a ele antes, todo o poder foi dado a ele quando ele ressurgiu, todo o poder foi dado a ele, como disse no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18, que diz o seguinte: e chegando-se o mestre ungido, depois da ressurreição, quer dizer, voltarei para vós mesmos, percebe? E chegando-se o mestre ungido, depois da ressurreição, correto? Falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Aqui era o reinado de Cristo, correto? Ali estava iniciando o seu próprio reinado. Mateus 28, 18. Então, meus irmãos, minha gente, essa condição ali de todo o poder dado a ele no céu e na terra, era ali a condição para onde os seus discípulos seriam ali o corpo do ungido, que na Bíblia se diz o corpo de Cristo.
A casa do Pai. Então, é por isso que vamos confirmar o que foi a casa do Pai, agora lendo Hebreus capítulo 3, versículos 1 a 6. Vamos ler aqui. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o mestre ungido, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa do Pai eterno. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é o eterno Criador. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Yahweh, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas o ungido, o Cristo, o é como filho sobre a casa do Pai, a qual casa somos nós. Percebe aí? Se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Hebreus capítulo 3, 1 a 6. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente perceber o que seria a casa do Pai. Olha só, a promessa da casa do Pai, Olha só o que está escrito aqui no versículo 5, a partir do versículo 5 desse texto aos Hebreus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Yahweh, a casa do Eterno, como servo para testemunho, olha só, das coisas que se haviam de anunciar. Então, na verdade, ali as coisas referentes à lei eram sombras, entendeu? Olha o versículo 6 o que diz. Mas o ungido, que se diz na Bíblia, o Cristo, o é como filho sobre a casa do Pai. Percebe a casa do Pai? Vos prepararei lugar na casa de meu Pai, Vamos ler de novo aqui, ó. Mas o ungido o é como filho sobre a casa do Pai. Esse é o livro de Hebreus. A qual casa, percebe aqui? A qual casa somos nós. Olha aí, tá percebendo? Se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Hebreus, aqui é o livro de Hebreus, não é o Evangelho de João, mas não, tá bom? Livro de Hebreus, é o cumprimento da promessa. Capítulo 3, versículos 1 a 6. Então, nós aqui estamos vendo claramente um texto da carta aos Hebreus sobre o que se tratou, de que o mestre ungido, o mestre ungido, ele ter dito lá no tempo da sua carne aos seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas. Percebe? Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E ele veio na ressurreição, correto? Isso já se cumpriu, gente. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Isso já ocorreu lá no primeiro século, quando ele se apresentou depois da ressurreição. Eles foram levados para ele mesmo, para a casa do Pai, para que onde eu estiver, quer dizer, que era o reinado dele, que era o seu próprio sacerdote, eles estariam, para que onde eu estiver, o meu sacerdócio, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Quer dizer, na verdade, ele mesmo era o caminho, a verdade e a vida. Então, acabamos de ler aqui um texto de João, capítulo 14, versículos 2 a 4, sobre aqui a casa do Pai que foi prometida nesse texto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se cumpriu, porque você pode ver lá no livro de Hebreus que fala ali que ele era sumo sacerdote da casa do Pai. Correto? Então, o seu sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio do Machia, se tratou ali da casa do Pai, para onde eles foram levados para ele mesmo. Então, por isso que a gente diz aqui que esse texto aqui não tem nada a ver com a pessoa viver aqui na terra e depois morrer e dizer, eu fui para a casa do Pai. Não. Quando ele dizia, vou preparar-vos lugar, ele não estava se referindo a que eles iriam morrer, ou que nós aqui em nosso tempo
vamos morrer e vamos para a casa do Pai. Não, esse texto não tem nada a ver, né, com essa questão das pessoas pensarem que ele estava se referindo a isso. Mas, na verdade, eles foram conduzidos para a casa do Pai, ou seja, o sacerdócio do Mashiach, do ungido, lá no primeiro século. Lá era o reinado de Cristo, onde ele reinou por 1000 anos. Vamos ler de novo aqui, ó. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vulo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Percebe? E se eu for e vos preparar lugar, ele foi na cruz, morreu, não é verdade? No madeiro. Virei outra vez, veio na ressurreição. E vos levarei para mim mesmo. Quer dizer, ali se tornou um só corpo, né? Gentios e judeus se tornaram ali a congregação, a casa do Pai. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, que é a casa do Pai, e casa cuja casa eram eles mesmos, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. João 14, 2 a 4. Eu acredito que grande parte aí das pessoas que acompanham o chat hoje aí, que estão acompanhando a mensagem também, quando estiver no YouTube, que vão acompanhar, vão entender o tema de hoje, o propósito, o porquê que nós estamos tratando desse tema hoje aqui, para a gente entender a exegese correta a respeito desse texto de João, capítulo 14, versículos 2 a 4. Então, foi o sacerdócio do mestre ungido, o sacerdócio de Cristo, como se diz, que já se concluiu ali em sua vinda, quando ele entregou o reino, se concluiu, o sacerdócio dele se concluiu depois, quando ele entregou o reino ao eterno Criador, né? Então esse sacerdócio, a casa do Pai, aquele sacerdócio se concluiu quando ele entregou o reino ao eterno Criador, que já se cumpriu, conforme o relato de Shaul, ou seja, Paulo em nossas Bíblias, em sua carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 a 28, onde diz o seguinte: depois virá o fim, quer dizer, iria ser o fim do quê? Do sacerdócio de Cristo. Ali iria encerrar ali aquele tempo da salvação em que eles estavam ainda no sacerdócio, ou seja, na casa do Pai. Eles mesmos eram a casa do Pai. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino ao Eterno, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, o próprio eterno Criador. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que o eterno Criador seja tudo em todos. Então acabamos de ler aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 a 28, para dizer a vocês que o tempo da casa do Pai, ou seja, o tempo do sacerdócio de Cristo, o sacerdócio do Mashiach, se cumpriu no primeiro século. Então, quando Cristo, nos dias de sua carne, quando o Mashiach, nos dias de sua carne, falava que ele iria preparar lugar, ele estava se referindo ao seu sacerdócio, né? O seu sacerdócio se cumpriu no tempo dos apóstolos. Eles estavam reinando ali no reinado de Cristo. Eles foram ressuscitados na primeira ressurreição para que eles reinassem com Cristo, ou seja, ali, judeus e gentios na casa do Pai. Correto? 1 Coríntios capítulo 15, 24 a 28, agradecemos a participação de todos vocês. Correto? Então, uma boa noite para vocês. Até o próximo tema. O próximo tema será quarta-feira, 20 horas. Um grande abraço a todos. Tchau.